Eu sempre digo que mar calmo não faz um bom marinheiro. Então, assim, a gente tem que abraçar os desafios e tem que estar preparado. A gente tem que ter calo na mão. A gente tem que estar preparado para essas oportunidades. O meu convidado de hoje tem uma similaridade que eu adorei. Somos da mesma região, ele nascido em Tupã, eu nascido em Dracena, e nós do interior buscando oportunidades na cidade grande. Alexandre Elide, um prazer poder te receber aqui no estúdio da NetGlobe dos 50 CIOs. Renato, o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi o seu convite, fiquei bastante contente de ter que conhecer o seu projeto, então eu estou bastante feliz de estar aqui e participar desse seu projeto. Muito legal. Elide, você sabe que um dos grandes propósitos nosso aqui é quebrar todas as barreiras, né? Aquelas barreiras que dizem assim, poxa, mas o Alexandre, o Elide, o Renato, o Batista, poxa, eles são pessoas de sucesso, né? Deve ter havido alguma coisa na vida deles que eles já chegaram lá muito rapidamente. E a gente quebra todas as barreiras na conversa aqui, mostrando que nós começamos de baixo, Sim. que nós acreditamos num sonho e principalmente sonhos, né, que foram fundamentados no berço da família, né, na nossa juventude. E a gente começa essa conversa falando um pouco de família, um pouco de infância. Como foi a sua? Eu nasci em Tupã, no interior de São Paulo. Meu pai, minha mãe, né? Então minha mãe professora de línguas, né? Trabalhava na faculdade ali de Tupã. Meu pai pecuarista, né? E eu tenho mais 2 irmãos, né? Então a minha infância foi muito dividida entre a cidade de Tupã, né? Viver na cidade, estudar na cidade de Tupã e também frequentar e poder ter contato com a fazenda, né? Então, gado, né, mexer com cavalo. Então, a minha infância foi bastante dividida nesse sentido. Eu tive uma experiência muito gostosa até meus 8, 9 anos, que foi o momento que eu fiquei dividido entre Tupã e essa área, né, de fazenda. Então, eu tenho boas lembranças dessa época. Que legal. Sim. Nós estávamos conversando aqui, né, Alexandre, nos bastidores, né, que eu tenho essa ligação também com fazenda, Sim, com sim. a roça, Sim. e até me confidenciei a você dizendo que eu fui um jovem locutor de rodeio, mas que não deu certo. Eu acho que tocar negócio, ser um empreendedor foi a minha melhor escolha, sim. né? Mas são as coisas do interior, né, que nos chamam tanta atenção. Elide, falando um pouquinho mais, dando um passo à frente, né? Quando o momento que a gente começa a interfacear com a questão do trabalho. Sim. No interior, né, é muito comum nós começarmos a fazer pequenos trabalhos, né, para ganhar nosso dinheirinho, para se ocupar. Como que foi com você? Você teve essas experiências ainda jovem, fazendo aqueles trabalhos assim, muito antecipadamente, né, nos tempos de hoje? Não na época de Tupã, Renato, mas eu comecei bastante jovem, então já com os meus ali 13, 14 anos naquela época, mas aí já morando em São Paulo. Ah, né? você já veio para São Já Paulo? estava em São Paulo. Legal. Naquela época, os jovens, né, principalmente os meninos, trabalhavam muito como office boy. Né? Então eu comecei trabalhando, as primeiras atividades ali de ter contato com uma carreira, com um trabalho, foi sendo office boy, que era uma abertura de conhecimento, de experiência para os jovens na época. Né? Então, para mim, por exemplo, vindo de Tupã, como a gente estava comentando, experimentar uma experiência de trabalho numa grande cidade foi para mim algo assim bastante desafiador. Né? Então, assim, de conhecer, entrar num banco, conversar com o gerente de banco. Então, essas coisas para mim foram abrindo a minha cabeça, abrindo os pensamentos, abrindo o que eu gostaria de fazer. Então, essas experiências já desde cedo já foram me provocando, né? me chamando a atenção para algumas coisas. Elide, e como foi a tecnologia, a TI? Sim. Né? Como que a TI chegou até você? Como que você encontrou essa oportunidade na TI e desenvolveu uma carreira tão bonita, mais de 25 anos Sim. que você está nesse setor? Sim, vamos lá. Então, é bastante interessante porque eu tenho esse início que eu comentei com vocês, né, de Tupã. Então, por volta de 8 ou 9 anos, eu vim para São Paulo. Então, minha mãe veio para São Paulo, meu pai e minha mãe se separaram. Então, meu pai foi para o Mato Grosso e eu vim com a minha mãe para São Paulo. Tá. Né?
e a gente se estabeleceu ali na região da Pompeia, né? Bem próximo ali do Palmeiras. E tanto é que dali saiu a minha, vamos dizer assim, minha paixão pelo Palmeiras de estar tão próximo ali do clube, né? Olha, E fazendo legal. um parênteses, né? Certo. Por volta ali da minha primeira experiência mesmo com tecnologia foi perto ali no começo da década de 80, onde estavam sendo lançados os microcomputadores. Então eu tive, a minha mãe, por ser professora, sempre incentivava a gente ali, os irmãos, né, nós ali, a buscarmos novos conhecimentos, e na época tinha muito essa questão do microcomputador. Compramos um TK-2000, Olha só. né, naquela época. Você fazia a conexão do TK-2000 com a televisão, né? Então, na época era fazia com a televisão, você tinha o gravador com fita cassete justamente para você poder gravar os seus programas ali. E nós ali, principalmente eu e o meu irmão do meio, né, que éramos um pouco mais velhos, a gente estava mexendo um pouco mais com o TK-2000, né? Mexendo um pouco mais com o BASIC. E aquilo foi para mim um fator assim transformador, porque a partir do momento, então assim, imagina, nós que viemos, né, do interior, né, daquela época que nós nascemos, né, você ter contato com uma máquina, um jovem em contato com uma máquina, você colocando comandos naquela máquina e você vendo em tela resultados daqueles comandos que você estava colocando e a máquina respondendo, então aquilo foi de uma certa forma me provocando e eu falei, poxa, isso é sensacional, né? Tecnologia é uma coisa muito interessante, né? Depois eu acabei fazendo mais alguns cursos de Basic, eu ia para o centro de São Paulo, né? Então, naquela época, né, não tinha internet, obviamente não tinha internet, não tinha nada, então a forma de você se capacitar era fazendo cursos. Então, eu me lembro, indo para o centro de São Paulo, de ônibus, para aprender os comandos novos, as funções novas do que o Basic oferecia. E chegava em casa, eu gostava de praticar aquilo que eu aprendia no meu curso de Basic, né? Isso foi, né, por um tempo, né, mas não foi exatamente nesse momento que eu me engajei na tecnologia. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a tecnologia. Legal, né? Enfim, bacana. Elide, você sabe que ouvindo você nesse momento, né, anos 80, começo dos anos 90, parecia quase que uma ciência, né, aquelas coisas de ficção científica. Acho que a palavra é essa, né? Sim. A gente era muito impactado com os filmes da época, os jogos da época, né? Daquelas ficções, né? E parecia que ter um TK em casa era quase que dar asas, né, para esse tipo de possibilidades, fazer um joguinho, né, ter um comando que tinha uma resposta diferente. E quando que a TI de fato começa a ser encarada por você como uma profissão? Fala assim, opa, calma aí, eu acho que dá para eu seguir uma jornada aqui, né, sim. criar uma carreira. Quando ela bateu e disse, opa, o negócio está ficando mais sério. Tem alguns pontos antes, Renato. Então, assim, para chegar na tecnologia mesmo, eu acho que foi uma construção. Tá. Né? Então, saindo ali dos meus 12, 13 anos, com essa experiência do TK, já na época de colegial, eu tomei ali uma grande decisão também, que foi morar fora do país, já naquela época. Então, eu já tinha feito o intercâmbio. Eu já falava inglês por conta da minha mãe, mas para mim foi uma experiência muito boa de ter vivido fora do país. Numa época onde o telefonema era muito caro, você fazer uma ligação internacional era muito cara, você mandar uma carta era 15 dias para você mandar a carta, mais 15 dias para você receber uma carta. É verdade. Então isso de uma certa forma já foi uma preparação para mim, porque eu gosto muito de idiomas, né? Quando eu voltei para o Brasil, e depois eu entrei na faculdade, mas já logo no começo, a primeira profissão que eu tive, vamos dizer assim, já envolvido com corporações, foi com treinamentos in company. Então eu dava aulas de inglês e tive contato com muitos executivos dessas empresas, né? Então, apesar de ser muito jovem, eu tinha uma pronúncia muito boa, conhecia bastante a questão da gramática, então eu conseguia ser um bom professor, né? E eu comecei a gostar do ambiente corporativo. Né? Falei, poxa, eu quero trabalhar com uma multinacional, eu quero trabalhar com uma corporação, eu quero trabalhar com projetos internacionais, e foi daí que começou, né, na verdade, o meu interesse. Eu não estava na área, né, mas o meu irmão, que começou comigo lá na época do TK-2000, ele já estava trabalhando como jornalista, né, programador,
E eu comecei a me interessar, comecei a fazer cursos de Oracle, de programação, de PLSQL, e aí que foi, na verdade, quando eu deslanchei, né? Então eu comecei, ele me ajudou a conquistar o primeiro emprego como analista programador. Então eu venho de programação, eu já programei, né? Trabalhei bastante com programação, e aí começaram a surgir as oportunidades nas corporações. Então a primeira corporação multinacional foi uma empresa suíça, né? Uma refinadora de óleos, né? Que eu trabalhava ali na região da Paulista. E depois, no ano 2000, exatamente no ano 2000, foi a minha primeira experiência com o mundo de seguros, né? E onde eu tive essa oportunidade de entrar já nesses últimos, então já quase 25 anos trabalhando muito focado com seguradoras. E aí sim, sempre envolvido com projetos de tecnologia. Então eu acho que foi uma construção, pelo que eu vejo, né? Eu acho que todos esses fatores me ajudaram a chegar onde eu tô. Mas tem toda essa... Eu acho que começou mesmo com essa semente de dar o treinamento em company. Eu falei, eu quero estar lá. Juntando com aquela semente do TK 2000, eu falei, poxa, eu quero trabalhar em grandes corporações com tecnologia. Sensacional. Que construção bacana. Foi como você falou, tem um ponto que liga toda essa trajetória. Sim. E é uma vida, sem dúvida alguma, muito exigente, ou seja, que nos traz grandes desafios, mas muito prazerosa. Sim. Por conhecermos pessoas e tudo mais. Elidio, eu queria pegar um gancho com você, é um tema que eu sempre trago aqui nas nossas entrevistas, né? Como nós estamos falando com um público jovem, um público que está começando, mas também um público já mais maduro, né? A importância do idioma. Né? Você como um fluente, né? e um grande conhecedor de línguas, né? Pela sua mãe, pela sua dedicação, por todas as experiências, o quanto que falar o inglês, ter o inglês como um domínio, lhe ajudou a acessar oportunidades, pessoas, né? Desafios diferentes, projetos globais. Fala um pouquinho da sua experiência, eu acho que é rico o que você vai deixar aqui como vivência sua. Sim. Por ter uma mãe professora, eu posso dizer, e também por experiência própria, que dominar uma língua e a gente fugir daquele famoso embromation, né? Traz muitas oportunidades, né? No dia a dia, eu sempre fui movido a desafios, eu sempre gostei de desafios, e grande parte desses desafios, nessas corporações, tinha esse envolvimento com equipes internacionais, né? Então, por exemplo, nessa empresa que eu comentei no ano 2000, eu fui selecionado não só por conhecer Oracle, né, trabalhar com Oracle e PLSQL, mas principalmente por conta do idioma, né? Foi feita uma seleção duríssima para entrar nessa empresa e eu passei justamente por conta da fluência do idioma. Por quê? Eles estavam também buscando uma pessoa, já naquela época, mesmo sendo jovem, uma pessoa que eles pudessem investir e também pudesse ser treinada lá fora para trazer, na verdade, esse conhecimento de uma plataforma que nós queríamos implantar naquela época no Brasil e tinha que ter uma pessoa que pudesse ir para fora fazer esse treinamento intensivo. Então, estar preparado com idiomas, eu vejo que é algo fundamental para os jovens hoje. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, melhor, porque quando os desafios aparecem, você já vai estar mais preparado para esse embate, para esse tipo de projeto que pode surgir. Eu sempre digo que mar calmo não faz um bom marinheiro. É verdade. Então, assim, a gente tem que abraçar os desafios e tem que estar preparado, a gente tem que ter calo na mão, a gente tem que estar preparado para essas oportunidades. Então, eu vejo, ao longo dessa minha trajetória em seguradoras multinacionais, o idioma fez uma diferença, né, falar idiomas, né? Não só falar bem o inglês, mas falar também bem o espanhol. Eu posso falar que eu tive grandes dificuldades no começo, porque a gente acha que muitas vezes o português é igual ao espanhol, e não é. Yeah. E não é. Então, falar bem a língua abre bastante oportunidades e facilita você se tornar um profissional melhor, em termos de relacionamento com seus pares, com seus colegas, muitas vezes num projeto tão importante como foi esse lá no ano 2000. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências.
E aí, vamos construir o futuro juntos? Elídio, eu queria falar um pouquinho agora com você com um tema que eu tenho recebido sempre, né, feedbacks de melhoria aqui das nossas entrevistas, que é nós falarmos de momentos difíceis na carreira, né? Construir uma carreira no mundo corporativo nos traz sempre grandes desafios, né? E como nós lidamos com esses desafios, né? Principalmente naquele momento que nos abala, seja por uma decisão, né, uma troca de emprego, seja por um desalinhamento. Eu acho que isso é muito rico, porque são nesses momentos, talvez, de fracasso, né, que a gente consegue aprimorar, né, o nosso ser. Ser como pessoa, como pai, como marido, como profissional, como líder. Então, queria abrir um fórum aqui para que a gente pudesse falar de momentos que te desafiaram muito, né, e foram decisivos para te trazer aonde você está hoje. Sim. Uma excelente pergunta, Renato. Isso remete a tantas experiências, né? E você usou uma palavra fundamental, né? Sucesso e fracasso, eles andam juntos, né? E todo profissional enfrenta essa situação, né? Seja de uma decisão que você tomou e o resultado não foi tão bom, né? E a gente pode chamar isso de um fracasso ou até mesmo de sucesso. Eu tive diversas situações, mas eu vejo sempre o lado positivo das coisas, né? Então, mesmo numa adversidade, a gente tem que encontrar, na verdade, a motivação para a gente seguir e continuar crescendo como profissional na carreira. E aí, como você falou, transformar depois isso também para levar para a família, para ser um bom pai, um bom irmão e assim por diante. Eu tive, por exemplo, uma grande decisão que eu tomei, que não foi fácil, que foi minha primeira decisão em 2007, que foi a primeira oportunidade que eu tive de me tornar um gerente de tecnologia. Então o desafio foi bastante grande, mas aquilo que eu falo, eu sou movido a desafios. Então, na época, eu sabia que eu não estava tão preparado para ser um gerente, mas aquela era a minha oportunidade de crescer como um profissional. Então eu abracei aquela oportunidade. A gente aprende com os erros do dia a dia, eu aprendi muito então foi trocar e você ter essas experiências, a gente aprende muito. Então, nesse caso, eu me lembro de ter aceitado o desafio, teve aí alguns desencontros, algumas coisas que não deram tão certo, mas que serviram como base, né, para o profissional que eu sou hoje. Então, assim, dar errado ou ter algumas situações que você enfrenta no dia a dia, seja um projeto, seja com um chefe ou com um superior, alguma coisa, isso traz uma bagagem enorme de conhecimento para você como profissional. Então, eu podia ter ficado, né, naquela empresa, né, por muito mais, né, anos, até mais de 10 anos, se eu quisesse, mas eu resolvi tomar essa decisão e enfrentar esses novos desafios. Então, não me arrependo, né? Então, assim, se a gente fosse olhar para trás, se eu olho para trás, eu tomaria as mesmas decisões, porque eu só sou o profissional que eu sou hoje em função das decisões que eu tomei no passado. Então, a gente não pode ter medo, né? Então, se a gente for olhar os jovens, a gente não pode ter medo das oportunidades, dos desafios. Eu sempre abracei os desafios, as oportunidades, encarando de frente e buscando sempre o lado positivo de como você pode crescer como um profissional, né? Então, coisas vão dar erradas e coisas vão dar certas, mas isso faz parte da trajetória do profissional. É verdade. E esses momentos de dificuldade, né, Elídio? Não necessariamente a gente tem que olhar como um fracasso. Ou seja, a gente não vence todos os dias. Né? Você não precisa ser campeão, né, daquela liga ou daquele processo todos os dias. Por quê? Porque tem dias que são dias de preparação, né? Dias de preparação para que você possa chegar lá, né? E obviamente, vencer, seja numa promoção, seja em uma habilidade melhor, ou seja, principalmente numa superação, né, de um skill que você possivelmente não tem tão desenvolvido. E que você chega lá e vê, poxa, eu estou preparado. Acho que isso é muito legal, uma bela reflexão. Elídio, você tem muita rodagem, você conhece boa parte das grandes ondas, né, tecnológicas do nosso país. Você falou um pouquinho aqui de ano 2000, já me vem na cabeça bug do milênio, né? Você falou um pouquinho da sua época ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, dos microcomputadores sendo, né, apresentados ao mercado.
a internet, cloud, enfim, aí tem uma série de coisas. Dessas grandes ondas, quais te marcaram mais? Quais foram aquelas ondas assim, poxa, essa daqui foi muito legal poder surfar ela, ou essa daqui eu não surfei e, poxa, e deixei passar. O que você destacaria? Eu diria até algo recente, que foi a chegada da internet, né? Então, assim, quando a gente olha para as corporações, a forma que a gente está se relacionando com os nossos clientes, a internet abriu muita possibilidade da gente construir plataformas, de construir novas soluções que transformam não só a corporação, mas aquilo que você oferece também para o seu cliente, né? Então eu gostei muito de ter trabalhado nessa época, de experimentar e surfar essa onda que você falou, principalmente da internet, da chegada da internet, né? Temos outros desafios chegando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, olhando um pouco mais para frente, a gente tem visto agora muito inteligência artificial, né? Então, é um tema que está bastante quente hoje, né? Eu acredito que é um caminho sem volta. Isso vai acontecer, isso vai ter grandes impactos até positivos em todas as áreas. Os profissionais vão ter que se adaptar, na verdade, a trabalhar com essa ferramenta. Eu acho que é algo a mais, né? Então, existe sempre uma preocupação de como essas novas tecnologias ou essas novas ondas elas chegam, disruptivas muitas vezes, né? Então, para você trabalhar, por exemplo, até com inteligência artificial, eu acho que você tem que utilizar essas ferramentas, na verdade, como um aliado. Então, eu não acho que vai substituir, eu acho que vai, na verdade, somar muitos profissionais em todas as áreas, né? Utilizando essas ferramentas, a gente vai ter, na verdade, uma soma e não uma subtração. Então, eu gostei da internet e tenho olhado bastante também para essa nova onda que a gente está falando agora da inteligência artificial. Muito bacana. Elide, você sabe que ouvindo você falar sobre a internet, me veio aquela frase fatídica do Bill Gates, né? Lá no comecinho da internet, né? Quando as BBS ainda estavam começando a se difundir, ou seja, o Bill Gates, que nós conhecemos hoje, né? Dono de uma das maiores empresas do mundo, né? Não só de tecnologia, não acreditando, né, que a internet seria o que é hoje, né? E isso mostra, né, que nós não somos sequer, né, próximos do dono da verdade, mas que a gente, sem dúvida, tem que se posicionar e pegar, né, toda a nossa capacidade, né, como profissional, como pessoas, e acreditar naquilo que pode transformar a vida das pessoas, que pode ajudar as pessoas. E você cita aqui a inteligência artificial como, sem dúvida alguma, algo que está extremamente latente no nosso dia a dia aqui. Muito legal, uma reflexão importante, né? Até o Bill Gates pode, né, fazer uma previsão errada, né? Mas o importante é a gente entender o poder que cada uma dessas tecnologias traz no nosso dia a dia. Elide, nós temos um momento aqui na nossa entrevista que nós deixamos uma mensagem para aqueles jovens, lembrando, sabe aquele jovem lá de Tupã, ou de Dracena, ou do interior do nosso rico Nordeste, né? Que muitas vezes fala assim, poxa, essa tal de TI não é para mim, eu não tenho inglês, eu não conheço muito esse negócio de programação. E a gente sabe que a TI hoje, a tecnologia hoje da informação, ela é muito ampla, né? Ela é tão ampla que cabe no sonho de cada um de nós. Que mensagem podemos deixar aos jovens e também às pessoas mais maduras que se interessam por TI? Minha mensagem, Renato, seria para que esses jovens não tenham medo de desafios. Eu acho que isso é o mais importante. O crescimento, como eu comentei agora há pouco, ele vem dos desafios, das oportunidades que a gente encontra, né? Isso em qualquer área, em tecnologia é a mesma coisa, né? Então, o mar calmo não faz o bom marinheiro, eu sempre comento isso. Então, a tecnologia é algo fascinante. A gente está sempre aprendendo com ela é apaixonante, sempre tem novas ondas, tem coisas novas chegando que você tem que sair da sua zona de conforto, buscar esse conhecimento. E o mais interessante da tecnologia, né? Quando nós utilizamos a tecnologia no nosso dia a dia, as coisas que nós conseguimos construir com a tecnologia, a forma que a gente consegue transformar as corporações, a forma que a gente consegue transformar a vida dos nossos clientes, né? Isso é algo sensacional para o profissional de tecnologia.
Existem os desafios, como a gente está falando aqui, porque a gente tem que estar sempre em constante evolução, mas isso faz parte de qualquer profissão. Tecnologia talvez um pouco mais, mas é algo fascinante, é algo apaixonante. Então, tecnologia tem muitas áreas, como você comentou, tem vários campos, né, que um jovem pode entrar e se especializar. É importante experimentar a tecnologia, começar fazendo os estágios, identificar a área que você mais tem afinidade e, com base nessa afinidade, você desenvolver os seus outros talentos. Então, mesmo que você não tenha o inglês, mesmo que você não tenha o espanhol, mesmo que você não tenha um conhecimento técnico, uma linguagem de programação, isso faz parte da sua evolução, né? Ninguém nasce pronto. A gente tem que se construir. E você tendo essa vontade, você tendo esse objetivo, traçar o seu objetivo, você vai conseguir trilhar a sua carreira. Mas dentro de tecnologia, eu acho que tem esse algo a mais, tem essa pimenta um pouquinho mais saborosa, que é você poder construir e transformar não só corporações como os clientes, né, que você muitas vezes entrega uma solução. Então, acho que esse que é o sabor especial para quem trabalha com tecnologia hoje. Elide, não é uma mensagem que você deixou um grande convite para dizer o seguinte: venham para esse fabuloso e fascinante mundo da tecnologia que mudou sua vida, que mudou a minha vida, que mudou a vida de tantas pessoas que nós conhecemos aqui. Alexandre Elide, que alegria poder conhecer um pouco mais da sua trajetória, conhecer um pouquinho mais de como você pensa, né, sobre assuntos importantes que nos permeiam no dia a dia da TI. Fica aqui meu muito obrigado, minha gratidão em nome de toda a nossa comunidade de TI. Muito obrigado. Renato, estou imensamente feliz de ter participado e ter conhecido vocês, de ter conhecido a NetGlobe. Um forte abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado.